Boa noite, meus queridos irmãos, vocês que hoje separaram esse tempinho para o nosso culto de oração nesta modalidade virtual. Quero ler com vocês um texto bíblico daqui um pouco, que vai nos servir como orientador para as nossas considerações. Nessas últimas quartas-feiras, os irmãos foram abençoados com palavras trazidas em nosso culto de oração no modelo virtual pelo pastor Marcos Batista, pelo pastor Júnior Ximenes e pela irmã Laudiceia. Hoje, desejei dividir com eles essa doce responsabilidade e quero hoje bater um papo com vocês, quero refletir com vocês acerca de um texto da palavra. Sei que vocês, irmãos, já não estão mais aguentando ouvir falar em pandemia, em isolamento social, distanciamento de pessoas a quem amamos, não poder fazer muitas coisas que nós amamos fazer e não estamos podendo. Sei que, como nós aqui em casa, vocês têm tido também as suas lutas. Sei que temos que estar nos redescobrindo, temos que estar fazendo coisas que não as fazíamos em nosso dia a dia. Mas sei também que, em meio a toda a correria que estamos atravessando, nós estamos tendo um tempinho para planejar algumas coisas a serem feitas quando tudo isso chegar ao fim. E estas coisas têm produzido em nós certa quantidade de inquietações, tem feito surgir em nós certo sentimento de ansiedade e outras coisas mais que nós não gostamos de sentir, sentimento de pesar. Quando desejei falar com vocês hoje, me vi pensando no que Jesus recomendou nos escritos de Mateus capítulo 6, versos 31 até o verso 33. E aí comecei a pensar sobre o que tratar com vocês a partir destes versos, e logo me vi pensando num tema: projetos pós-pandemia. E eu quero ler com vocês estes 3 versos que vão nos ajudar em nossa orientação, e você pode acompanhar também em sua Bíblia. E Mateus 6, 31 a 33 diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial também sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, muita coisa ruim contaram para nós nesses dias. Muita coisa ruim passou pela nossa mente. Muita coisa ruim acabamos pensando ao recebermos notícias de perdas de pessoas queridas que se foram e que nem delas conseguimos nos despedir. Mas muita coisa boa também aconteceu. Completamos aniversário, só não comemoramos como gostaríamos de tê-lo comemorado. Famílias em nossas igrejas, pouco antes da pandemia, foram presenteadas por Deus com a chegada de filhos que ainda nem foram apresentados ao Senhor em culto público em nossa igreja. Outras estão com filhos quase chegando. Que coisa boa! Nosso povo está crescendo. Crianças novas estão chegando para alegrarem o nosso coração. Daqui um pouco serão mais crianças para correr entre nós, nas dependências da nossa igreja, para serem chamadas à frente pelo pastor ou por quem de direito, ali na direção do culto, para irem ser abençoadas por Deus na saída para o culto que tem sido realizado em nossa igreja para elas. Teve gente também que na pandemia teve que se virar nos 30 para enfrentar uma banca de mestrado na faculdade onde estuda. Tivemos
Entre essas pessoas, eu quero até aproveitar para parabenizar a irmã Raquel Santos de Souza Brites por sua aprovação no dia de ontem. Ela ontem fez a apresentação da sua conclusão e da sua tese de mestrado e apresentou para a banca de professores. E olha só que interessante o tema que ela escolheu para a sua defesa. O tema de sua tese foi a variação do falar de um pastor em diferentes ambientes de culto. Viu que interessante? Em um tempo onde tudo parecia conspirar contra nossos ideais, contra nossos sonhos, Deus nos dá a oportunidade de crescer, Deus nos dá a oportunidade de nos desenvolvermos naquilo que almejamos, naquilo que planejamos em nossa vida. Pois bem, quero então rapidamente pensar com vocês sobre projetos pós-pandemia. E isso, com certeza, está nos envolvendo em grandes desafios. E o primeiro desafio que eu desejo compartilhar com vocês e que nós, cada um particularmente, teremos que trabalhar em cima deles, é que nós precisamos executar a nossa missão. Ou melhor, cada um de nós tem a missão que é sua para cumprir. Verso 31 e 32 de Mateus 6 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Este texto de Mateus nos convida, irmãos, a não olharmos para trás, a não estarmos ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Por mais que estejamos preocupados com os problemas que nos cercam, nada poderemos fazer se não tivermos força capaz ou inteligência suficiente para fazê-lo. E quando isto acontece, só há uma saída a ser feita, só há um caminho a seguir: esperar pelos cuidados do Senhor. A revelação divina que encontramos na Bíblia demonstra que a providência de Deus não é algo abstrato, mas sim algo que diz respeito à nossa vida em um mundo mau e decaído. Pare para pensar um pouquinho no que vou dizer com você agora. Todos nós, em algum momento de nosso desenvolvimento, experimentamos algum tipo de sofrimento. E quando isto aconteceu, nos fizemos a seguinte pergunta: por quê? É bom sabermos que o nosso Deus nos permite experimentar algum problema para que possamos desfrutar de seu cuidado terno, de sua mão a nos guiar. Este contexto me fez lembrar, agora há pouco, do hino que diz assim: de teu cuidado terno me cerca o Salvador, porque se tu ao longe estás, eu vivo sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e tua forte mão sentir, a minha mão suster. Deus nunca é provocador do mal. Todavia, às vezes o permite, dirige e impera soberanamente sobre o mal, a fim de cumprir a sua vontade, que é levar a efeito o seu propósito redentor e fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Você já leu que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para desfrutarmos dos cuidados de Deus em nossa vida, temos responsabilidades a cumprir conforme a Bíblia nos revela. Eu destaquei 3 coisas que nós precisamos cumprir. Primeira delas, devemos obedecer a Deus e a sua vontade revelada. 2, devemos estar em constante harmonia com a vontade de Deus. E terceiro, devemos amar a Deus e nos submeter a Ele através de nossa fé em Jesus Cristo. Há um segundo desafio que desejo compartilhar com vocês para que todos possamos trabalhar, e este é aprimorar nossa comunhão.
Somos, através do verso 33, levados a uma tomada de decisão: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aqueles que seguem a Cristo são conclamados a buscar, acima de tudo mais, o reino de Deus e a sua justiça. Atentem para o seguinte: o verbo buscar aqui utilizado subentende estar continuamente ocupado na busca de alguma coisa ou fazendo um esforço acentuado, um esforço diligente em direção à obtenção de alguma coisa que tenhamos planejado. Mateus capítulo 13, verso 45, o texto bíblico diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. O reino dos céus, queridos, é um tesouro de valor incalculável, que deve ser buscado acima de tudo. É obtido quando nós renunciamos tudo que nos impede de ser parte dele. Vender tudo significa que de todo o nosso coração devemos abdicar de todos os nossos demais interesses. Isto em detrimento a uma vida de comunhão com Deus, em virtude do reino dele em nossas vidas. Cristo menciona dois objetivos de nossa busca neste verso 33 de Mateus capítulo 6. Primeiro ele fala sobre o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Devemos buscar de forma diligente a demonstração da soberania e do poder de Deus em nossa vida e em nossas reuniões. Devemos orar para que o reino de Deus se manifeste através do Espírito Santo, no sentido de salvar pecadores, no sentido de destruir as influências do mal e no sentido de promover cura a enfermos e ainda a projetar o engrandecimento do nome do Senhor Jesus. Mas há um outro objeto de nossa busca, que é a justiça de Deus, buscar a justiça de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, devemos procurar obedecer aos mandamentos de Cristo. Devemos fazer cumprir em nossa vida a justiça de Deus. Devemos lutar para permanecermos separados do mundo e demonstrar o amor de Deus para com todos aqueles que estiverem à nossa volta. E um terceiro e último desafio que desejo compartilhar com vocês para que todos possamos trabalhar é firmar nossa decisão. Nós sabemos que em nossa vida nós temos tomado decisões e nós somos fruto das nossas escolhas. Uma coisa muito importante e profunda que aprendi como lição neste tempo de pandemia e que tenho pedido a Deus que não me permita esquecer é que a nossa vida é passageira, que não sabemos a que tempo a eternidade chegará para nós. De uma hora para outra, nos impuseram uma série de proibições, usando como álibi para nos parar a possibilidade de contrairmos um vírus que para alguns poderia não ter muito significado, mas para outros poderia significar o fim de uma trajetória neste mundo em que nós estamos vivendo, ou seja, o fim da vida. Então, desejando viver um pouco mais, tratamos de nos esconder, tratamos de fazer nosso isolamento. Mas agora estamos começando a buscar o caminho de volta, e essa volta tem um significado para cada um de nós. Como seremos e o que faremos de bom que possa justificar e significar uma espécie de agradecimento a Deus pelo livramento? Penso que minha vida precisará ser, a partir da volta desta pandemia, marcada por um pouco mais de ousadia,
um pouco mais de intrepidez, um pouco mais de liberalismo para abençoar a obra do Senhor, quer seja com a minha vida, quer seja com os meus bens, quer seja com os dons que Deus me deu, e eu não posso crer que isso seja diferente para a sua vida. Nós não sabemos se tudo isso que está nos acontecendo faz parte daquilo que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, ou se ainda veremos outras coisas maiores ou piores. Mas o certo é que nós não podemos nos esquecer de que a volta está próxima. E o que é que temos feito dos dons que Deus concedeu a nós? O que temos feito da salvação que Cristo Jesus nos concedeu? Aí eu me lembrei dos escritos de Paulo em sua carta aos Coríntios, capítulo 15, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Esse texto é por demais interessante para as nossas vidas, e Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, queridos, eu quero pedir a você que você esteja orando e pedindo a Deus: Senhor, me dá um projeto na tua obra, me dá um projeto em família, me dá um projeto, Senhor, para que eu possa alcançar os meus colegas de trabalho, os meus amigos, os meus vizinhos, para Jesus, porque tenho percebido que nós estamos cada vez mais próximos da volta do Senhor. Então, que Deus nos prepare para isso, que para tanto Ele mesmo nos abençoe, Ele mesmo nos capacite para esta tomada de decisão. Que o nosso Deus te abençoe, que as nossas orações de hoje por diante, até o fim desta pandemia, possam ser orações que nos reportem a este compromisso com Deus. E eu vou ficar muito feliz em poder contar com você na nossa volta. Que Deus te abençoe. Uma feliz noite de quarta-feira. Que os anjos do Senhor estejam acampados à volta da sua casa, retirando todo o poder do mal, retirando toda a amargura, retirando todo o medo e mostrando a cada um de nós que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fiquem com Deus e até breve.